O vinho pela barrica, caso esse vinho venha a ter envelhecimento em madeira, pode ser utilizado barrica de pequeno tamanho ou barricas de grande tamanho. A diferença que isso vai ter no vinho é a quantidade de vinho em relação à madeira. Então a proporção de vinho com a madeira vai fazer com que essa madeira apareça um pouco mais, caso o barril seja menor, ou que a madeira apareça um pouco menos, caso a barrica seja maior. Isso que a gente quer encontrar na taça de vinho, quando a gente abrir a garrafa e for beber o vinho, que a madeira seja um pequeno componente do vinho. Não tenha lá um grande destaque na hora da degustação, principalmente na parte olfativa, que a gente vai fazer a degustação e sentir todo o aroma, toda a riqueza e toda a complexidade aromática que o vinho tem. O que a gente quer extrair do vinho a cada vez que a gente vai beber é cada vez mais fruta, cada vez mais pureza do vinho. A madeira, às vezes, pode encobrir um pouco essa delicadeza que o vinho deveria nos mostrar e acaba ficando um vinho um pouco enjoativo. Ainda sobre o envelhecimento, vários vinhos da Europa, falando bastante da Europa para se falar disso de envelhecimento, vários vinhos das denominações de origem controlada da Europa, e vou falar diretamente da Itália, de dois vinhos muito famosos que eu gosto sempre de citar. O primeiro deles é o Barolo, que é o rei dos vinhos, o vinho dos reis, ele é conhecido com essa frase bonitinha até. É um vinho que precisa envelhecer pelo menos 2 anos em barrica e ainda mais 2 anos em garrafa antes dele chegar no mercado. Pela legislação italiana, especificamente dessa denominação de origem controlada e garantida, que o vinho recebe até um selo que vem junto no gargalo da garrafa, ele tem como eu falei, uma legislação, tem uma lei, uma regra que o produtor precisa seguir para poder ter direito à utilização do nome da denominação, que seria Barolo, nesse caso que eu estou explicando, o Barolo. Então o Barolo precisa ser envelhecido 2 anos em barrica, ela pode ser aquele grande tonel, ou ainda as barricas menores. O produtor pode usar os dois, inclusive. Dividir a sua produção pela metade ou na proporção que ele quiser. Uma parte vai ser envelhecida naqueles grandes tonéis enormes. A gente pode ver uma imagem gigantesca de uma barrica de vinho que pode ter capacidade de 2, 3, 4, 5 mil litros, até ou maiores. E uma outra parte ser envelhecida nas famosas barricas de carvalho menores, que tem capacidade variável de 225 litros, chegando a 300, a 500, a 600 litros. Volto a lembrar, quanto maior a capacidade da barrica, menos influência ela vai ter no vinho que a gente vai degustar. Voltando para o Barolo, ele ainda poderia ter uma menção escrita no rótulo dizendo Riserva, Barolo Riserva, em italiano mesmo. Isso quer dizer que para que ele possa ter direito à utilização desse nome, e a Europa é cheia dessas regras e cheia dessas leis, dessas legislações para controlar a produção do vinho, para que ele possa escrever no rótulo Riserva, ele precisa ficar 1 ano a mais envelhecendo. Nesse caso, ficaria 1 ano a mais em garrafa, já engarrafado, pronto, esperando chegar a época correta para poder receber o rótulo, a cápsula e tudo mais, e toda a embalagem, completar todo o packaging da garrafa, para ela poder ficar pronta e chegar no mercado. A maioria dos vinhos modernos, que a gente pode dizer, os vinhos de hoje em dia, eles têm uma pequena passagem por madeira para preservar aquilo que eu estava falando logo no início, que é para preservar a intensidade frutada, a riqueza de fruta que o vinho vai nos mostrar durante o momento da degustação. Então vários podem ser as maneiras onde o produtor vai envelhecer seu vinho, a madeira, a barrica, o grande tonel gigante, o aço inox, e na maioria das vezes o vinho que vai aí para o aço inox é aquele vinho que vai chegar no mercado já quase pronto para ser bebido. Eu, por exemplo, já bebi esse, a gente está agora no comecinho de 2019, e agora no finalzinho do ano passado eu já bebi um vinho da safra 2018. Quer dizer, o vinho já foi produzido, já foi elaborado e está terminado, pronto para ser consumido, e eu bebi no mesmo ano de produção. Ou seja, um vinho que praticamente não teve envelhecimento, acabou de ficar pronto, e quando a gente abre a garrafa, e com aquela tampinha chamada screw cap, que eu gosto bastante, é um vinho muito puro, muito intenso de aroma. Isso que é grande prazer que a gente vai ter durante o momento da degustação. Uma grande dúvida que muita gente tem, os clientes têm na verdade, é o quanto tempo ou como deveria guardar essa garrafa de vinho em casa. Eu falo que a primeira coisa que deveria se fazer é colocar a garrafa na posição horizontal, colocar a garrafa deitada. Assim o vinho vai ficar em contato com a rolha e a rolha vai ficar bastante molhada, bastante umedecida, e vai vedar perfeitamente bem a garrafa, evitando, obviamente, que o vinho saia, mas também que entre oxigênio. Se a gente guardar essa garrafa de vinho em pé durante muito tempo, pode acontecer um ressecamento da rolha, ela vai diminuindo de tamanho e acaba deixando uma pequena
frestinha entre a rolha e o vidro e a garrafa, e por ali pode entrar um pouco mais de oxigênio, mas lá na frente vai acabar estragando o nosso vinho, vai acabar oxidando o vinho. Se o cliente puder ter em casa, de preferência, uma adega climatizada, é melhor ainda, porque vai manter os vinhos muito próximo da temperatura de consumo. Já já eu vou falar mais para frente um pouco sobre temperatura de guarda e temperatura de consumo. Então a adega é um lugar ideal para se guardar todo tipo de vinho, o espumante, o branco, todos aqueles que a gente já viu lá no começo, né? Espumante, branco, champanhe, rosé, vinho branco de chardonnay, de sauvignon blanc, vinho tinto, vinhos mais leves ou vinhos mais encorpados, todos eles deveriam ser guardados na adega, que a temperatura fica aí tranquilamente preservando muito bem o vinho. Para a gente guardar o vinho, seja numa adega climatizada ou se você tem uma sala que tem uma adega maravilhosa com capacidade gigante para guardar vinho, a temperatura precisa ser uma só para todo tipo de vinho. Na adega, a temperatura é de 16 graus. 16 graus. Ah, mas eu não tenho adega, vinho é complicado. Essa temperatura, se a gente conseguir chegar o mais próximo dessa temperatura, é a coisa mais importante para preservar muito bem o vinho. Então é dessa maneira que a gente deveria guardar na horizontal a temperatura de 16 graus. O que a gente pode conseguir, talvez, é manter a temperatura o mais constante possível. É muito melhor você conseguir manter a sua temperatura da sua adega, da sua sala, do seu lugar onde guarda o vinho, por volta dos 16, 17, 18 graus, e sempre, né, o que vai conseguir manter e preservar a qualidade do vinho, do que um dia a sua adega está 16 graus, no outro está 45, no outro está 19. Essa inconstância da temperatura é muito pior do vinho, muito pior para o vinho. Seu vinho pode sofrer muito o envelhecimento, e aquele vinho que você está guardando para beber daqui a 5 anos ou 10 anos, e quando chegar o momento certo não vai estar lá maravilhoso como deveria. Então, para lembrar, temperatura constante, o mais constante possível, se possível a 16 graus é maravilhoso, senão um pouquinho mais elevada, até 18 graus, mas constante, né, sem grande variação. Aqui a gente finaliza o módulo 3. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santé!